Hoje nós vemos Jesus falando, né, sobre ser o pão da vida e o pão vivo que desce do céu. E esse texto, normalmente as pessoas gostam de usar muito e lembrar muito ele na Eucaristia, porque através da Eucaristia nós também nos conectamos com ele, nós recebemos Jesus como pão. Mas eu acho que é bem interessante que hoje a gente tenha esse texto no calendário, justamente num dia que a gente não está fazendo a Eucaristia, porque ele vai nos fazer sair um pouco dessa zona de conforto e lembrar que nós vamos receber Jesus, né, como esse pão da vida, de uma forma muito mais ampla. É claro que a participação nos sacramentos, a participação da Eucaristia, ela é muito importante na nossa vida espiritual. Mas a nossa vida espiritual não se resume à recepção de sacramentos, até porque as próprias Escrituras vão falar daqueles que recebiam indignamente, né, a, a ceia, recebiam indignamente a Eucaristia. Nós temos que entender. E aí é muito importante esse texto de Efésios que vem antes. A nossa vivência com Deus, a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, ela vai ser sempre modelada e modeladora da nossa vida. A nossa vivência deve estar intimamente ligado com aquilo que nós proclamamos, com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos na nossa fé. Nós somos sempre chamados a buscar viver cada vez mais o Evangelho na nossa vida. O Evangelho, viver ele de forma real, de forma concreta. Nós recebemos o perdão de Deus, nós damos o perdão de Deus para as outras pessoas. Recebemos o amor de Deus, damos o amor de Deus para as outras pessoas. E isso não precisa ser nenhum ser completamente distante da nossa realidade comum. Porque veja que no texto do Evangelho, as pessoas começam a questionar o que Jesus fala. Principalmente porque assim, mas ele está aqui, ó, a gente conhece a família dele, conhece os pais dele, ele é um de nós, ele é uma pessoa comum aqui, né, que a gente conhece, que convive com a gente. E Deus, quando coloca Jesus para encarnar numa realidade tão comum, né, não, Jesus não encarnou como um ser completamente diferente, de várias cores, vários braços. Não, encarnou como um ser humano. Ele se fez carne como um de nós, numa família bem comum, de um lugar bem comum, justamente para que fosse com qualquer um de nós pudesse viver aquilo que ele veio trazer, pudesse se identificar com ele. E se cada um de nós, qualquer um de nós pode se identificar com ele, pode ver na vivência dele o que nós passamos um pouquinho lá na vivência dele, então nós conseguimos também seguir um pouquinho, pelo menos, os passos dele. Pode parecer muito utópico, muito surreal, muito distante da nossa vida, de ser perfeitamente como aqui, como o texto de Efésios nos ensina. Mas é o nosso caminhar.
como sempre foi dos outros cristãos. Lembra que Paulo está escrevendo para cristãos, está escrevendo para a igreja, pessoas que também já estavam ali na fé. Mas nós somos chamados a sempre ter essa caminhada de fé, a cada vez mais nos relacionar, cada vez mais nos alimentar do pão da vida. Nós nos alimentamos de Cristo como pão da vida, nos alimentamos na Eucaristia, mas nos alimentamos na Sua palavra, nos alimentamos na nossa vivência, nos alimentamos quando deixamos ser usados como instrumentos por Ele. Quando a nossa vida passa a ser um reflexo dele. Mesmo que seja um reflexo, ainda num espelho meio sujinho, que ainda, né, fica ali meio difícil às vezes de ver, mas com o tempo a gente vai limpando esse espelho e vai da nossa vida e vai sendo cada vez mais possível ver o reflexo de Cristo na nossa vida. E é interessante o que o apóstolo fala, né, sobre entristecer o Espírito Santo. Porque isso nos mostra como essa relação nossa com Deus, ela deve ser íntima, deve ser profunda. Que aquilo que nós fazemos de errado ou que não conseguimos ainda fazer de certo, mais do que de repente, como a gente costuma muitas vezes pensar, mais do que de repente ferir uma lei, incomodar um juiz severo, uma autoridade, mais do que isso, muito pior do que isso, entristece aquele que mais nos quer bem. Então, nosso chamado à vivência, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus Cristo, somos tão importantes para Deus que as nossas dores também são dores dele. As nossas fraquezas também fazem ele sofrer. As nossas limitações também o preocupam. Não como um juiz severo, não como um grande rei que está acima de todos. E, de fato, ele é um grande rei acima de todos, mas principalmente de uma forma mais íntima, como um pai amoroso, como alguém que realmente nos criou, que realmente nos ama, que realmente se preocupa conosco. Isso nos traz um alívio, um conforto, por um lado, mas, por outro, deve nos fazer levar muito mais a sério aquilo que os teólogos chamam da busca da santidade, da busca de viver cada vez mais um pouquinho mais agradável a Cristo. Porque até no nosso mundo, né? Às vezes a gente deixa passar. Quando alguém quebra uma lei, de repente não te incomoda tanto. Mas, mas isso daí talvez não era nem tão importante, né? Deixa passar. Mas aquele que de repente é, vacila com aqueles que o amam, aquele que ignora, aquele que despreza o amor deles, que faz mal para as pessoas que o amam, esse a gente tem numa situação que realmente incomoda mais a gente do que simplesmente uma coisa tão fria, né, quanto ali. A gente deve estar sempre trazendo isso para a nossa vida, essa dimensão da proximidade com Deus, da proximidade real, concreta, amorosa, né? Faz parte do ensinamento cristão. Faz tão parte que não é à toa que Jesus usa sempre essa
comparação, né, com o pão. Alimentar, se tornar o nosso alimento é o que nos constrói, é o que faz parte da gente. A gente se alimenta não é à toa que se a gente consome coisas ruins, a nossa saúde vai embora, né? Nosso corpo vai se arrebentando todo. Consumimos coisas boas, também vivemos saudáveis, fortes. Então, quando o próprio Deus em Cristo aparece como o pão, estamos falando de nos alimentar dele, daquilo ali ser construtivo em nós, ser uma parte básica em nós, de fazer parte plenamente de nós, porque aquilo que a gente consome passa a fazer parte de nós mesmos. E aí nossa vida é transformada. E assim como fisicamente, se comemos coisas ruins, vamos destruindo o nosso corpo, destruindo nossa saúde, né? Espiritualmente é a mesma coisa. E já se consumimos coisas boas, saudáveis, e vamos nos fortalecendo, nos curando, nos revigorando, é a mesma coisa espiritualmente. Então, que possamos sair daqui hoje com a certeza de que devemos estar sempre consumindo desse pão da vida, através da Eucaristia, né, dos sacramentos, mas também através da palavra de Deus, através da nossa vida, através do nosso sentir, experimentar as bênçãos de Deus e poder transmitir elas ao nosso próximo. Que Deus nos abençoe cada vez mais nessa jornada e nos mantenha sempre unidos verdadeiramente, sem entristecer o Espírito Santo, né, durante a nossa caminhada.